Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto diferente, um assunto que eu nunca toquei aqui no canal, mas eu acho que vai ser um respiro, vai ser um assunto leve pra gente tratar, afinal de contas, as últimas notícias, os últimos vídeos têm sido bastante pesados aí, então eu vou tentar dar uma suavizada aqui nesse vídeo, falando sobre quem é Dudu Drummond, quem é Eduardo Drummond, né? Ele que é um dublador brasileiro que faz a voz do Xiao Nu no Brasil, né? Então, ele também faz a voz do Canteô nos doramas, né? Ele que é bastante famoso aí também por outros personagens que ele já fez de animação, de filmes. Ele um ator que é muito famoso e faz dublagem há muitos anos, né? Então eu vim falar aqui sobre como é dublar a voz do Xiao Nu, como é que é dublar as vozes em coreano, né? Porque há uma diferença muito grande entre o coreano e o Brasil, né? O jeito de falar, a própria língua em si, é tudo muito diferente, né? Então, eu vim falar aqui um pouquinho da história desse dublador, um pouco do trabalho dele, né? Porque realmente o trabalho dele é muito significativo pro Brasil e também dessa pegada doramestica que ele tem no seu currículo. Então, simbora nós. Olá, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Gabriela Ponte, mais conhecida como Cine Rock Girl. E hoje o assunto é dublagem, né? Bom, acho que vocês já sabem que a dublagem brasileira ela é considerada uma das melhores do mundo, né? E isso de fato não é exagero, tá? Até porque a nossa dublagem ela se destaca muito por sua expressividade, por sua adaptação cultural e também a sua naturalidade. E isso acaba fazendo toda a diferença para quem assiste a um filme, a quem assiste a uma série ou a um dorama em português. Então, mais do que entretenimento, é preciso falar que a dublagem, ela é inclusão. Ela permite que mais pessoas tenham acesso àquela produção. Pessoas com deficiência visual, crianças, jovens, idosos, ou até pessoas com dificuldade de leitura e que consomem, né, o conteúdo dessa forma, né, de uma forma muito confortável e emocionalmente envolvente. E nos últimos anos, com o crescimento das produções asiáticas nas plataformas de streaming, cada vez mais brasileiros estão preferindo assistir a doramas dublados, porque isso acaba criando um vínculo ainda maior com as emoções desses personagens. Bom, vamos falar aqui um pouquinho de quem é Eduardo Drummond. Eduardo Drummond, na verdade, né, veio de uma família muito famosa, né? O Eduardo Lisboa Drummond Cardoso, ele é um profissional de dublagem brasileiro mais conhecido como Eduardo Drummond, ou Dudu Drummond. Ele nasceu no Rio de Janeiro, no dia 8 de dezembro de 99, e hoje ele tem 26 anos. E o mais interessante é que o talento dele tá no sangue, né, como eu falei. Ele é neto do lendário dublador Orlando Drummond, que marcou gerações aí com personagens icônicos como Scooby-Doo, como Popeye, o Alf, o É Teimoso, e ele é irmão dos também dubladores Felipe e Alexandre Drummond. Bom, desde os 8 anos de idade, o Eduardo começou a sua carreira na dublagem e logo conquistou destaque, ganhando prêmios, inclusive, né? O prêmio Yamato, né? Considerado aí o Oscar da dublagem brasileira, pelo seu trabalho marcante no filme Up, Altas Aventuras. E ele também é casado com uma dubladora, gente, a Thaís Feijó. A Thaís Feijó, ela também dubla bastante personagem famoso, inclusive ela faz a Zoe aí do K-Pop Demon Hunters e ela também faz a Advogada Extraordinária, né? Então, o fato deles serem casados, né, mostra que a dublagem está presente ali, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal ali do Eduardo Drummond. Bom, para além aí dos doramas, a gente tem que falar um pouco das dezenas de personagens memoráveis que o Eduardo dublou, né? Ele foi as vozes de Russell de Up, Altas Aventuras, como eu acabei de falar, que foi realmente um trabalho muito marcante dele. Ele também faz o Gumball Watterson de O Incrível Mundo de Gumball. Ele também faz o Robin, ou o Damian Wayne, em diversas animações da DC Comics. E ele também faz o Toad no Super Mario Bros., o filme. E muitos outros, né, gente? Porque assim, ele já fez aí dezenas de personagens incríveis. Bom, vamos falar agora especialmente do universo dos doramas que o pessoal aqui no Brasil começou a reconhecer, né, o trabalho do Dudu, a amar a voz do Dudu. Ele que tem uma voz super jovial, né, e eu acho que combina mesmo com o Xiao Nu. Ele foi responsável pela dublagem do Xiao Nu em 2 produções super populares, super famosas, né. Ele fez a voz do vingativo Son Yo, que é o personagem do Xiao Nu no K-drama Wonderful World, que se você ainda não assistiu, eu super recomendo.
Orlando, tá disponível na Disney Plus. E ele também fez a voz do Isu-ho, que era aquele estudante super inteligente da Beleza Verdadeira, que é um K-drama que tá disponível na Netflix. Mas não parar por aí, né? Como eu falei na introdução, ele também faz a voz do Kanteo. Então, ele também foi responsável por dar a voz aos papéis Lee Hyun-kyu de Desgraça ao Seu Dispor, e Jun-ho de A Advogada Extraordinária, e Lee Yong-hwa Na Direção do Amor, né? E ainda tem outros trabalhos no gênero, todos com performances adaptadas, com muita técnica e muita emoção para o público brasileiro. Bom, vamos assistir aqui a um trechinho do Wonderful World, dublado pelo Eduardo Drummond. Eu quero comentar aqui coisas que a gente vai vendo aqui na cena. Por que você tem tantas feridas? Como assim? Que feridas? Eu acho que realmente fica muito natural Tem a outro voz dele emprego no de Chao meio Nu. período. Esse emprego deve ser perigoso. Pelo menos ele paga direitinho. Se eu não fizer isso, o que eu vou fazer pra sobreviver? Você vê que há uma diferença muito grande entre o que tá na dublagem e o que tá É na bom ter legenda, dinheiro, né? Mas não precisa correr Justamente pra perigo. poder casar o tempo, Não. né? Com a boca. Tá doendo? O personagem dele é um personagem muito sofrido, né? O dela também. O que é isso aí? Eu acabei me machucando. Doeu muito? Não. Essas O coisas. personagem dele é sempre muito tenso, né? Muito focado na Costumam vingança doer. mesmo, né? Eu sei disso. Então, o que eu acho muito interessante é nessa dublagem, eu não assisti o Wonderful Worlds inteiro dublado, eu também não assisti Beleza Verdadeira inteiro dublado, só assisti algumas cenas mesmo, mas as cenas que eu assisti, eu achei, assim, um trabalho primoroso, né? Como eu falei, ele tem uma voz jovial, eu acho que é uma voz que combina com a do Chao Nu, eu acho que na hora de a gente escolher que ator, né, vai dublar, que tipo de voz tem aquele ator, se combina com o personagem, aquela coisa toda. Então, eu acho que casou muito bem a voz do Chao Nu e a voz do Eduardo Drummond. Eu acho que foi um perfect match aí, né? Deu match total, assim. Bom, agora vamos ver um pedacinho, então, do Beleza Verdadeira, cujo personagem é totalmente diferente, né? Aqui nós estamos lidando com uma cena um pouco mais leve, pelo menos, né? Não tão dramática quanto Wonderful World. Então vamos ver aqui um pedacinho de Beleza Verdadeira também. Nossa, que coisa. Eles se olhando, né? Passaram ali alguns minutos se olhando. Jubá, obrigado. Ele é frio com ela no Vai se início, jogar? né? Virou quase mania isso. Você não acha que devia tentar se equilibrar um pouco mais? Troca esse óculos, tá enxergando mal. Deviam proibir gente Ele que nem maltratando você de ela, subir em xingando escadas ela, assim. né? É engraçado. Você disse que me conhecia e eu me assustei. Não tenta fazer esse teatrinho que você não sustenta a atuação. Então, você me reconheceu assim que a gente se viu? Pra minha sorte, eu tenho boa memória. Ter boa memória não tem nada a ver com me reconhecer. Que olhos de águia. É bem óbvio que é você. Mas esse rosto é diferente do outro. É jogo de 7 erros agora? Não, mas eles são diferentes, cara. Então, eles estão discutindo, né? Que é algo bem difícil de fazer em dublagem, né? Porque você tem que Ah, colocar um pouco Os ali de olhos. raiva, de insatisfação na voz, né? Tá bem. É o mais diferente. acha que te reconhecer foi um erro? Não é bem isso. Ai, eu só não acredito que aconteceu. O fato dele reconhecer ela sem maquiagem é uma coisa muito Vai importante contar no K-drama, pra né? todo mundo Contar o quê? que eu sou desse jeito? Ué, que jeito. Você me viu, você sabe. Eu sou uma bagunça. Eu nem sei se eu vou poder pisar na escola de novo se as pessoas descobrirem. Tá falando sobre tentar pular do telhado? Isso é de se envergonhar? Pra mim é.
Você pode fazer vista grossa, por favor? Por favor. Mas Bom, é engraçado a gente ver, né, que há realmente um desentendimento ali no início, né, porque ele acha que é uma coisa, ela tá falando de outra, né, tipo assim, pra ele pouco importa se ela tá maquiada, se ela não tá, ela que dá muita importância pra isso, né, então é interessante essa questão aí no início do K-drama, né, no início do Beleza Verdadeira. Bom, é muito importante a gente ter uma pessoa aí meio que fixa pra fazer a voz do Nunu, não importando se ele tá fazendo algum papel mais dramático ou algum papel que é mais puxado pra comédia. A gente sabe que, tanto fazendo um gênero quanto o outro, o Eduardo Drummond dá muito conta, né? Então, com certeza, se tiver que ter mais dublagens aí dos próximos personagens do Nunu, que continue sendo o Eduardo Drummond, né? Porque a gente acaba meio que se acostumando com aquela voz. Bom, ele ama dublar doramas, tá, gente? Até porque é uma coisa que muitos fãs comentam, né? E o que a própria carreira dele mostra é que ele realmente adora dublar doramas, porque o público dorameiro brasileiro o acolheu com muito carinho, com muito entusiasmo. As dorameiras costumam comentar muito no Instagram dele. Então essa conexão é muito especial, né? Muitos comentam nas redes sociais, fazem edits, reconhecem a voz dele quando ouvem e até pedem pra ele fazer lives, até interagindo com os fãs. Algo que realmente aproxima o artista do público, né? Afinal de contas, ele é o Tchau Nu brasileiro, né? Então esse carinho pela comunidade é algo que ele já mencionou publicamente, dizendo que esse feedback positivo é parte do que o inspira na profissão. Então, apesar dele ser associado hoje com doramas e novelas, a gente sabe que o Eduardo ele transita, né, por diversos tipos de produção, né, animações, filmes, séries, documentários e até direção de dublagem, né, ele também dirige, né, ou seja, isso ele tem muito forte uma versatilidade artística, né, então carregar o sobrenome Drummond é sempre um desafio para quem trabalha com a voz no Brasil, mas ele soube construir a sua própria identidade dentro da profissão, respeitando o legado familiar e imprimindo a sua própria assinatura vocal. E mesmo os trabalhos que não são dublados originalmente para doramas, como animações ou filmes, muitos fãs conseguem reconhecer a sua voz, o que mostra o impacto da sua atuação ao longo dos anos. Bom, a gente vai ver agora um pedaço de um podcast que ele participou, né? Esse podcast aqui é enorme, tá? Vou até deixar o link para vocês verem completo, se vocês quiserem. Desfoque Podcast, episódio 109, né? E aí, nesse episódio, ele fala justamente de como foi interpretar em doramas, de como foi ser a voz do Tchau Nu, de como é adaptar essa coisa do tirar do coreano e passar pro brasileiro, vamos dizer assim, né? Algumas expressões, algumas piadas. Então ele vai contar um pouquinho aqui de como tem sido essa experiência. A Ilane Santos, do Telegram, ela fala assim, eu adoro sua voz nos doramas. Acho sensacional. É muito bacana, né, ver que as dorameiras têm assistido os doramas dublados, né? Tenho não, filhota. Por quê? Tem o não filhota, ele vai Estava explicar conversando disso a até. origem do tem o não Eu filhota. acho que essa coisa da versão brasileira, da adaptação, da gente aproximar. E pra mim, a grande coisa do dorama é exatamente trazer uma coisa original da obra. Mas é isso, é uma musicalidade muito diferente do nosso idioma, é um humor muito diferente do nosso. Então, É como tudo que a gente muito aproxima diferente, pra né? ter o mesmo efeito, né? Eu acho que tem gente que é mais conservadora com a adaptação e tal, mas eu acho que a gente tem que ter o mesmo efeito da pessoa que tá assistindo lá. Então, se a pessoa lá tá rindo, eu preciso que a pessoa aqui também tenha esse Isso, movimento tem que ter esse efeito do humor também. Às vezes o humor muda de país para país, enfim. E eu acho muito desafiador isso de trazer um pouco da nossa métrica para ficar uma coisa mais do... Olha aí, a figura. Tchau Nu Mais ao fundo. do nosso jeito mesmo, né? Eu digo que pra mim a boa dublagem é que a gente olha e fala, e o cara tá falando português. Com certeza. Tem que ser aquilo que passa essa naturalidade e tal. E eu acho os doramas, pra muito mim, sempre foram um natural, grande né, a desafio, forma como ele dubla o mas um Nunu. grande presente também. E ele é disso, que era essa coisa mais marrenta e tal, tipo, qual foi e tal. Tinha um jeito mais bad boy e foi exatamente disso, que a garota vinha, você, não lembro se era, pode assinar meu gesso, anotar alguma coisa no meu caderno, você tem um tempinho pra fazer isso e tal. E era só, sei lá, não, garota. Eu falei, cara, não. Tinha um efeito, né, meio alguma coisa, eu falei, isso é o timingzinho pra botar alguma coisa sutil. Acho que ninguém vai perceber. Mas Acho que ninguém vai perceber, até parece, e né? foi o teu não, filhota.
E foi, eu lembro que eu mostrei até Tenho não, pro filhote. Alexandre, falei aí, e tal, pô, acho que ninguém vai perceber isso e tal, até que um belo dia meu Instagram explode com bum, 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 tenho não, filhota, falei, meu Deus do céu, viram o negócio. Eu gosto disso, né? Que a Dorameira, ela é Mas eu engajada acho nas que é redes legal isso, sociais, ela principalmente quando a comenta gente tem mesmo. esse movimento positivo de quem assiste, né? Eu acho que a gente busca fazer um trabalho que o consumidor se sinta abraçado ali, olha e fale, pô, Isso é que é o gostei mais e tal, importante. aproximou. E foi o que eu vi, foi isso deixou o coreano carioca. Falei, cara. É um No carioca. O coreano, brother. É maneiro demais, assim, quando você consegue ter essa aproximação. Isso foi até uma coisa legal que eu vi que postaram numa enquete que a própria Netflix botou de, dorama, como é que você prefere? Episódio semanal, tudo lançado de uma vez, dublado e legendado. E foi, assim, uma coisa massiva das pessoas preferirem o dublado. E é muito legal a gente conseguir... Eu fiz essa pergunta também no meu Instagram, né? Mas a galera do meu essas Instagram assiste mais produções legendado coreanas, mesmo. Doramas, em geral, conseguiram um alcance muito legal. Cara, incrível. Como tem Muito, dublador. né? A onda Como coreana tem veio um forte. volume de projeto mesmo, e conseguir isso, e conseguir chegar numa dublagem que aproxima o público disso, pô, eu acho que não tem preço. Porque eu acho que Alcançou o um objetivo, idioma né? até que pra legenda é muito louco, né? Porque às vezes o cara fala... olá, tudo bem? Como vai você? Como é que vai caber isso na legenda? Gente, é E, às muito vezes, assim mesmo, o cara coreano. fala 3 linhas boa noite. E a dificuldade também pro dublador, porque é tudo... Eles falam cantando, né? Tem uma musicalidade, né? Difícil Pra pegar isso, pausas em lugares que não... Que não faz sentido pra gente, Então, adaptar pra caber isso. E cada um de um jeito. Você pega isso, um que é mais bad boy, você pega um que é mais bonzinho. Eu acho que poder viver isso. E dessas coisas legais que eu vejo principalmente com a Netflix uma coisa de manter os atores muito legal. Então, nunca esqueço que eu dublei um dorama lá atrás, há muito tempo. Chamava Apesar de Tudo Amor. Acho que era isso. Apesar de tudo, amor. É. Uhum. Que foi um dos primeiros que eu dublei, com o Mário Cardoso, tudo. E aí, anos depois, voltou e falou, não, você já fez esse cara. Eu falei, legal, fiz. Mais uma, e mais uma. E acho que foram uns 7 doramas diferentes que eu tive a oportunidade de fazer o cara. O último foi na Advogada Extraordinária. Dorama Que é também muito Tá legal. falando do Canteô, né? muito legal. Bacana de acompanhar o processo assim. Foi outro presente assim, quando chegou também. Falei, o cara aí, caraca. E nisso uma coisa menos bad boy. Ele gosta de mais dublar o ou menos Canteô também, viu? É Bacana. muito legal demais. Foi um processo muito bacana, assim, de observar. E legal quando vem também num outro perfil disso, né? Que foge do bad boy, do garoto malandro. O que é mais doce, mais acolhedor, aquele sorriso colgate. Então, é muito legal. Tem um carinho muito grande por dorama e vejo que a galera também gosta. Isso não tem preço. Eu acho que dorama realmente, a dublagem tem uma importância assim, crucial. Tem mesmo. Porque se você colocar original, legendado, não rola, cara. Eu acho que Perde assim, muita coisa. Tem gente que gosta, até, entendo, mas eu acho que existe uma distância muito grande Exatamente. cultural ali. Muito. Até pra você pegar, acho que, por Linguística, exemplo, do cultural. inglês, você vê legendado, mas você perca uma legenda, acho que a intenção te ajuda a entender mais ou menos o mote ali da coisa. E pra É quem não muito quer idioma, ficar lendo, né, uma gente? Às vezes a diferença pessoa idiomática tá muito grande, cansada, não as quer ficar inflexões são lendo, então completamente diferentes, a musicalidade você é outra. assimilar Então, às vezes, dublado fica mais isso é uma coisa que é fácil, mais né? gritada e que Ele tá você falando da não- musicalidade que eu acabei de gritado não, falar. da Porque forma eles às vezes deles, falam mais então, gritado. pra entender, Mas é o eu jeito sempre deles tive mesmo, muita né? dificuldade de assistir o idioma original com a legenda, porque me perdi, ou eu olhava a legenda ou eu olhava... É o tempo que você perde lendo, né? muita Você acaba coisa. perdendo Mas é muito legal. coisas que teve estão também acontecendo na tela, foi muito né? legal. Eu acho que eu já vi uma pesquisa que você chega a perder 1/3 do filme. Você perde Só 1/3 que do filme, tá vendo? Pois é. Só foi e olhando voltou, pra 1/3 do legenda. filme que você perdeu, deixou de ver. Mas acho que... Realmente é uma experiência E muito a gente diferente você ver busca um filme dublado e um trabalho filme que legendado. É bem diferente alcance mesmo. Isso é muito legal. Teve até recente que eu fiz também nesse mote assim de produções, mas mais voltado pro documentário, foi um do BTS. a banda. Ó, ele fez um documentário do BTS também, aí viu? Ele já foi fez muito legal bastante o desafio, coisa. poxa, cara, ok, legal, mas mais do que nunca tem que ter uma naturalidade, porque são os caras ali falando. Exato, isso que eu ia falar agora. Depoimento. Como são eles mesmos Como é que eu falando, faço né? um Então tem que depoimento ser demanda uma mais forma de falar naturalidade ainda, eu muito tenho que natural. encaixar numa métrica muito louca, algo que fique como eu tô falando aqui com você. Eu não posso ter uma coisa que eu estou falando aqui com você. Não. O cara tá falando na câmera, tá ali. Tá falando tocando normal. escovando dente, não vão pro palco e tal. Isso. Você não vai fazer gargarejo. E como é que você pega isso com uma referência que é muito mais jogada pra cima, muito mais cantada,
Foi um É, desafio realmente o coreano ele é puxado, bem assim, mas encantado, teve um né? feedback muito legal de quem assistiu. Que legal. Acho que é bacana demais. É uma galera que curte. As que armes abraça também, né? As E arohas aí, e as sempre armes chega uma gostam coisa do de trabalho dorama, a gente dele, já bom fica saber. Com o coração quentinho e vai buscando ali Olha, sempre ele fazer falou que deixa o melhor coração possível quentinho, gente, que pra fofo. manter esse padrão. Muito legal, cara. Muito bacana. Pô, Bom, e antes de terminar, eu acho que vale uma discussão que está cada vez mais presente, né, no universo audiovisual, que são as dublagens feitas por inteligência artificial, né? Então, elas têm se tornado muito comuns, especialmente em plataformas menores ou até em conteúdos independentes. Mas existe um ponto importante aqui. Por mais que avance a tecnologia, né, a dublagem humana nunca vai ser substituída, né, gente? Até porque os doramas são um ótimo exemplo disso. Nos dramas coreanos, a atuação é cheia de nuances, como o próprio Eduardo Drummond acabou de falar aqui no vídeo, né? Nós temos questões aí de respirações, pausas emocionais, tremor de voz, olhares. Tudo isso exige interpretação, algo que uma IA simplesmente não entrega com profundidade. Além disso, os dubladores como o Eduardo Drummond fazem algo que nenhuma máquina é capaz de fazer, que é justamente adaptar a emoção e o contexto cultural da Coreia para o público brasileiro, como a gente bem viu ele explicando ali, né? Em termos de piada, de uma expressão idiomática, ou numa cena que exige um timing cômico ou dramático específico. Então, o dublador humano, ele interpreta, ele recria, ele dá, de fato, vida ao personagem, né? Algo que é impossível de uma IA fazer, né? Então, é essa sensibilidade artística que faz com que a dublagem brasileira seja tão reconhecida no mundo. E no caso dos doramas, essa presença humana é o que garante que a emoção chegue até nós com a mesma intensidade da atuação original. Então, só pra gente ver a diferença, né? A gente vai ver um vídeo aqui mostrando um pouquinho da voz original do Nunu e depois uma voz que foi dublada aí por IA. Você vê que o timbre, né, realmente é muito parecido com o timbre do Nunu, mas não fica tão natural como o Eduardo Drummond faz, né? Então eu quero justamente mostrar aqui essa diferença. 약간 진짜 지구 Foi uma 한국이라고 entrevista que ele 지구 deu ao 반대편인데 Fantástico, né? 아까 사운드 체크하고 왔을 때도 다 노래를 따라 불러주시는 게 너무 신기했어요. O que você tá achando do Brasil? 너무 좋고 또 팬분들 때문에 더 브라질이 좋아진 것 같아요. 개인적으로 너무 좋아하는 국가의 팀이었는데 그게 돼서 또 기쁩니다. 원더풀 월드란 작품을 A voz do 하고 Nunu é 이제 muito bonita, NTT라는 né? 솔로 앨범을 A voz cantada e a voz realmente falada. do outro lado do mundo em relação à Coreia do Sul. Mas foi muito surpreendente ver todos cantando junto durante a checagem de som. O que você pensa sobre o Brasil? Foi muito bom e acho que passei a gostar ainda mais do Brasil por causa dos fãs. Pessoalmente, já gostava muito do time do país, então estou ainda Então mais você feliz entende por que o isso. timbre... Fiz a obra chamada Wonderful World. Aí tá falando lancei o Wonderful álbum World. solo Entity. Como seria a voz Então, do Chá? assim, é isso, né? Você vê que o timbre ele meio que se mantém praticamente o mesmo, né? A voz fica muito parecida nas duas línguas, mas ele fala de uma forma muito robótica, né? Até as respirações mesmo fica meio mecânico mesmo, né? Não fica natural. É claro que para uma empresa, de repente, que quer só dublar um vídeo de um treinamento, por exemplo, para poder passar para os seus funcionários, e aí não precisa de nuances de interpretação, fazer uma dublagem por IA, eu acho que cabe, né? E ninguém vai notar essa questão mais robótica da voz, porque num treinamento isso não importa tanto. Mas é claro que você interpretando um ator, né, que tá ali dando vida a um papel específico, a um personagem específico, isso de fato faz toda a diferença. Bom, gente, então eu quero saber qual foi o personagem dublado pelo Eduardo Drummond que vocês mais gostaram. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo. E vocês preferem assistir doramas dublados ou legendados? Eu quero saber. Bom, gente, se vocês assistiram até aqui, então curta o vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, porque você precisa ficar por dentro de todas as novidades do que rola lá na Ásia, tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.